sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Uma queixa muito frequente nos consultórios dermatológicos é a procura a respeito do tratamento de queda de cabelo ou cabelos que estão se rarefazendo com o passar dos anos ou cabelos que muitas vezes não crescem. Então é muito importante que a gente conheça que cada um tem uma genética para um determinado tipo de cabelo e que nós nascemos com uma quantidade X de folículos pilosos. Então tem pessoas que têm poucos folículos pilosos no couro cabeludo e que são pessoas que às vezes têm um cabelo mais ralo, um cabelo mais fino. Elas vão ter cabelo ralo, pouca quantidade de cabelo, pouco folículo piloso, provavelmente a vida inteira, porque é um tipo de genética daquela pessoa. Tem pessoa que nasce com cabelos mais grossos, uma quantidade grande de folículos pilosos e que vão ter cabelo em exuberância por toda a sua vida. Hoje, a cirurgia da calvície é uma das cirurgias mais importantes que tem o homem e a mulher para recuperar a sua falta de cabelo, a sua falta de densidade capilar. Essa técnica, hoje, é uma referência mundial. Nós temos recebido cirurgiões do mundo inteiro que aqui vêm observar e vêm aprender e vêm também praticar essa técnica. É uma cirurgia plástica em nível ambulatorial, em que o paciente pode fazer isso em 2 horas e meia, 3, 4 horas, dependendo do número de fios que vão ser implantados. É um procedimento que veio dar um resultado muito natural e muito elegante ao paciente, tanto masculino como feminino. Eu tenho um caso de um cliente que ele chegava a ter 3 perucas. Ele tinha a mesma peruca no cabelo curto, no cabelo médio e no cabelo longo. Ele ia trocando de 15 em 15 dias para dar a sensação que o cabelo estava crescendo. Começou mais na parte frontal, que é o que está mais agressivo. Foi indo. Aí foi diminuindo o corte de cabelo, até porque eu não tenho um cabelo bom. A única coisa que eu sempre usei quando comecei a ficar calvo foi usar menos cabelo, sempre ele baixinho. Porque aí a gente se sente melhor, senão fica um careca cabeludo, não dá certo, né? É que eu acho que quando te modifica o teu dia a dia, por exemplo, tá chovendo, tu vai sair de peruca, tu fica todo desconfiado, tem vento na rua, tu já sai segurando, ou principalmente aqueles senhores que deixam crescer um lado longo, e eu chamo de me empresta, né? Que é aquele cabelo de empresta de um lado para o outro, que passam de um lado para o outro. Esse daí eu já te diria que eu já passaria para um outro estágio. A cirurgia da calvície teve uma grande evolução. Ela começou com aqueles punches, que eram pequenas ilhas de cabelo com 12, 15 fios, mas parecia uma implantação artificial. Depois passamos para as porções laterais de retalhos e quantidade de cabelo que eram rodados para a região frontal. Porém, nós tínhamos cicatrizes, tínhamos aquela aparência que não era estética e o paciente era notado, era observado como uma cirurgia. Hoje, felizmente, essa cirurgia se tornou praticamente microscópica. Ela é feita 1 a 1 na frente, depois 2 fiozinhos, 3 fiozinhos para a região mais atrás. Portanto, ela é imperceptível ao olho nu. Dificilmente nós conseguimos identificar um paciente operado com a técnica do microimplante capilar. O paciente é avaliado, ele é desenhado exatamente a linha em que nós vamos implantar. Esse é um paciente jovem de 26 anos que tem uma calvície com entradas e que se estende até a região occipital posterior. Isso é considerado uma calvície do tipo padrão, normalmente hereditária. Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós. No caso desse paciente, ele tem uma herança, uma hereditariedade por lado materno. São os avós maternos, os bisavós maternos e tios que têm essa calvície do tipo padrão.
Quando eu comecei a sentir que estava caindo cabelo, eu acho que eu tinha uns 35, 36. Era muito pouco que eu perdia cabelo, não tinha tanto. Mas chegou uma época, uns 8 anos, 10 anos atrás, que no verão eu transpirava, olhava no travesseiro, estava cheio de cabelo. E os amigos diziam, tu tá careca? Eu digo, mas capaz, aqui, ó, não tô careca coisa nenhuma. Você aqui assim, tu olha pra mim, tu não diz que eu sou calvo? Tô olhando na minha altura aqui. Eu comecei a sentir quando eu fazia assim no cabelo. Um dia eu peguei um espelho aqui, no outro eu olhei assim, mas pelo amor de Deus. Mas a parte emocional deles fica completamente comprometida. Vou até me usar como exemplo aqui. Começa a diminuir a quantidade em cima, a gente começa a deixar uma barba, aproveitando que já está mais moderno, a situação vintage está chegando com tudo pro caso masculino, né? Então a gente brinca muito com os formatos de barbas retas, quadradas, bigodes. Na verdade, o que acontece com os homens é muito engraçado, assim. E existem todas as músicas e todas as situações dizendo que é do careca que elas gostam mais, mas não é dos carecas que eles se gostam, né? Eles não gostam de se ver carecas. A primeira sensação é o luto, a perda, né? Então eles vêm contigo com uma certa dor, assim, de falar contigo do problema. Então eles dão primeiro uma mascarada. Geralmente as primeiras situações são as seguintes: por favor, corta meus cabelos, não muito. A gente começa escutando isso. Depois não corta mais em cima, corta só nas laterais. Até chegar ao ponto dele te dizer, por favor, me ajuda que eu estou perdendo cabelo e o que eu posso fazer para controlar eles. Então eles não falam, estou com falta de cabelo. Essa palavra é usada realmente quando a pessoa já está lá dobrando a esquina que não tem mais solução. Os meninos, a gente tem muito cliente jovem, e eles estão tendo muito problema muito cedo, né? Essa questão de careca não é só de uma certa idade, não. Começa desde cedo, né? Então eles estão indo muito pro lado dessa situação. Raspam, às vezes com máquina zero, às vezes com gilete, né? Raspa mesmo, assim, e zeram a cabeça para poder deixar alguma situação mais radical, como a barba, o bigode. Acho que sim, acho que é uma compensação que eles encontraram aí. Os cabelos caem por vários motivos. Existem motivos externos e motivos internos. Os motivos externos são quando você vai lá, faz uma química pesada, os seus cabelos vão cair. Você vai lá e faz uma tintura, um alisamento, eles vão cair um pouco. Não todos, mas caem assim que você percebe quando escova seus cabelos, quando lava. Isso tirou a causa, tira o efeito, então estamos com ele resolvido. Isso depois de uns meses volta ao normal. Se você faz muitas químicas intensas sem tratamento, você poderá ter prejuízo na quantidade dos seus fios. Não no início dos procedimentos, mas lá no fim você poderá ter até uma diminuição de número de cabelos. A gente sabe, dentro da cosmetologia, que todo produto, toda química, coloração que é vendida para o consumidor final direto, que é vendido em supermercado, a pessoa quando compra esse produto, ela precisa ter um resultado 100%. Ela compra aquela marca esperando que dê um resultado muito bom. Normalmente esse tipo de coloração ele tem um teor de amônio um pouco mais alto e cargas químicas um pouco mais pesadas, porque tu precisa do resultado, né? É diferente do produto que é profissional, que é direcionado mais para profissionais da área, que são um pouco mais suaves, porque a gente tem um controle maior de aplicação, uma análise que a gente faz do fio do cabelo, então isso nos dá condições de usar produtos um pouco mais suaves. A pessoa tem que ter consciência que no momento que tu compra num supermercado uma coloração, tu tá levando para casa um produto que tem que te dar um bom resultado e que pode ser um pouco mais forte. Dependendo da saúde do fio que a pessoa tem, eu não recomendaria fazer nada em casa a princípio. Eu tive uma queda bem grande de cabelo com produtos químicos, usando produtos químicos tipo alisamento e coisa, eu perdi quase todo o cabelo uma vez. Eu fui no dermatologista, tive ferida na cabeça e coisa, mas foi por causa desse alisamento. E depois em casa nunca mais, eu fiz em casa. Outra coisa que também você tem é de tanto tracionar seu cabelo. Você gosta de puxar muito seu cabelo, usar rabinhos, usar borrachinhas. Isso vai ocorrendo uma alopécia tracional, ou seja, por
tracionar muito os cabelos. Então, tem que evitar esses adornos capilares que puxam muito os fios, porque você vai tendo alopécias nessa área por tração. Isso a gente vê muito em pessoas que alisam os cabelos, porque traciona muito. Então, cuidado com as trações, porque existe, e ela pode, às vezes ser até definitiva. Eu tenho muita queda de cabelo, eu acho que isso é coisa minha, hereditária até. Mas nada assim, já fiz tratamento por causa dessas quedas, mas é uma coisa que continua sempre. Então a médica disse que é meu isso. E eu só cuido com shampoos bons. Quando a gente tem uma situação de cabelos com couro cabeludo muito oleoso, com excesso de oleosidade, ou pessoas que podem ter ocorrência de seborreia, doenças de couro cabeludo que trazem muita oleosidade, isso facilita a queda e propicia um fio de cabelo muito mais fino. Nessas situações, quando a pessoa já tem uma tendência a um pouco de queda, um cabelo mais frágil, enfraquecido, a gente evita de recomendar químicas muito fortes, com teores de amônia muito altos. Para esse tipo de cabelo, sempre o mais indicado são as químicas mais suaves, não que a pessoa não possa fazer. Ela tem que ter consciência de que qualquer química mais forte vai afinar ainda mais o fio e vai fazer com que aquele cabelo fique mais frágil. Então isso às vezes pode até acentuar a queda ou mesmo a quebra do fio em si, diminuindo a quantidade, diminuindo a densidade. E aí te dá uma sensação de que o cabelo diminuiu consideravelmente. Olha, eu acho que a tintura já é necessária para mim, né? Então, cuido, hidratando. Toda pessoa que tem qualquer química, por menor que seja, por mais suave que seja, hidratação é fundamental. Porque é a única coisa que consegue recuperar aquele cabelo que porventura foi danificado pela química. Porque esse fio que já está crescido, que já saiu fora do bulbo capilar, ele não tem mais poder de se regenerar. Não é que nem o fio que está ainda lá dentro, que está sendo fortalecido pelo corpo. Ela é constante, não muda muito, então eu administro, né? Se mudar, se cair mais, aí eu passo para outro tipo de orientação. Mas se a gente vê um caso mais grave de queda, que não é aquela queda sazonal, normal, de inverno e verão, a gente já encaminha para um dermatologista, porque é ele que tem autoridade para receitar medicação, para receitar shampoos mais específicos. Qual que é a nossa tarefa nesse momento? É recomendar hidratações e químicas mais suaves, se for o caso da pessoa colorir o cabelo, fazer mechas e não quer parar de fazer essa química, recomendar químicas mais suaves e tratamentos paralelos. Junto com esses tratamentos, a gente tem tratamentos para o couro cabeludo especificamente, que vai ajudar a fortalecer e vai ajudar naquele processo de recuperação da queda, e tratamentos para o fio também. Então, o nosso diagnóstico é justamente esse, saber os fatores externos que estão levando àquela queda e, juntamente com o médico dermatologista, recomendar os tratamentos mais importantes e necessários naquele momento. Então, a primeira coisa importante é verificar a faixa etária em que uma queda de cabelo começa. Normalmente, é muito raro uma criança ter queda de cabelo. Uma criança, para ter queda de cabelo, com certeza ela tem que ter deficiência de alguma vitamina, uma alimentação que não esteja adequada ou algum distúrbio de alguma glândula mestra, como é o caso da tireoide. Por 15 e 16 anos, nós já começamos a denotar as possíveis quedas de cabelo que são genéticas. Então, avaliando aquele paciente, se nós formos notar que aquele cabelo está ficando mais ralinho, com menos quantidade, com menos crescimento, especialmente no vértex do couro cabeludo, provavelmente esse paciente esteja dentro de um grupo genético. E aí é o grupo em que nós temos que começar a atuar precocemente, porque senão é um paciente que com certeza vai chegar aos 25 anos, 30 anos, calvo. Isso tanto falando de homens quanto falando de mulheres, porque é possível também a queda de cabelo genética, androgenética nas mulheres. Tenho minha mãe que tem problema. E falta um pouco de cabelo aqui e ela é bem preocupada, assim, ela até toma uns remédios
por causa desse problema dela do cabelo. Por causa desse assunto, nunca procurei um médico a respeito, mas é uma preocupação constante. Tô de olho. Outra coisa que dá regimes violentos, sem acompanhamento. Você pode ter um eflúvio telógeno intenso ou uma alopécia intensa, que se refaz em 3 meses. Isso acontece também quando a mulher tem nenê, que se chama eflúvio telógeno pós-parto, que é bem comum, em que em 3, 4 meses os fios são repostos. Óbvio que regimes intensos, ou pós-partos muito intensos, que a mulher não está muito preparada e não está tomando nenhum remédio do tipo vitamínico, normalmente as ginecos dão para o pós-parto. Então é importante esse cuidado. E nas mulheres e homens que fazem regimes muito violentos ou estão sofrendo estresse intenso, isso reflete na absorção dos alimentos. Então é preciso que eles procurem ajuda para a gente repor a alimentação com vitaminas, sais minerais. Isso dá uma melhora muito interessante. Normalmente esses efeitos internos tiram o efeito, tira a causa e tudo se resolve. O cabelo, como qualquer parte do nosso corpo, ele tem uma estrutura básica proteica. Eu não estou dizendo para ninguém se entupir de novo de proteína. Eu estou dizendo para você comer a proteína correta, em quantidade. Eu falei lá, 1 grama por quilo de peso, dependendo da atividade a gente aumenta um pouquinho. Mas eu preciso, por exemplo, de proteínas para melhorar a formação própria desse cabelo. Isso é um ponto que eu acho importante. Eu volto a comentar a questão da hidratação. A hidratação é fundamental. Se nós lembrarmos que 75% do nosso corpo é água, 90% do nosso sangue é água, para chegar nutriente, para construir esse cabelo, eu preciso dessa água. Fiz uma pesquisa com uma aluna minha de TCC e ela viu que mais da metade das revistas que são vendidas em banca de jornal oferecem cardápios que uma das refeições tem menos de 50 calorias. 50 calorias é nada, 50 calorias é, sei lá, 10 gramas de carboidrato, um pouco mais, assim, 12 gramas de carboidrato. Não é nada, 12 gramas é uma colher de chá, sabe? É agressivo demais. Então o organismo ele começa a se raciocinar que você está no processo de doença. E ele começa a se proteger disso. E começa a liberar suas fontes de armazenamento, começa a perder músculo, perder aquela coisa. E nisso começa a perder a questão do cabelo. O cabelo começa a ficar fraco, começa a ficar quebradiço, ele começa a cair, ele começa a perder coloração, pigmentação. Então estas restrições nutricionais, elas são muito danosas e elas começam a aparecer não apenas na calvície, vocês me deram a liberdade, a questão das unhas fracas e quebradiças, elas começam a ficar onduladas, elas começam a ter manchas nas unhas, a pele fica ressecada, a gente chama de escama de peixe, né, que fica aqueles quadradinhos aparecendo. Então isso, o organismo fala, vamos dizer assim. Então um bom nutricionista precisa avaliar isso. O que você está fazendo? Por que o seu cabelo está quebradiço? Por que a coloração dele está baixa? Por que ele está começando a cair? Por que ele está mudando a coloração, pigmentação? Então a gente tem que ter esse cuidado, melhorando proteína, melhorando a hidratação, alguns micronutrientes, o zinco que melhora o sistema imunológico, a vitamina C que é um antioxidante, é um neurotransmissor importante. Existem nutrientes que podem colaborar com isso, mas também não adianta, eu estou com deficiência, vou tomar lá 5 quilos de vitamina C. Não vai acontecer. É uma questão, mais uma vez, progressiva. É muito difícil, como falei, isolar aquele fator único. Por exemplo, uma calvície 100% genética. Geralmente ela tem outros fatores, por exemplo, cabelo muito oleoso, dermatite seborreica, caspa, uma alimentação inadequada, o estilo de vida muito estressante, que contribui para aquele paciente, com o passar do tempo, ficar calvo. Mas o fator genético é muito importante e é aquilo que a gente tem que diagnosticar. Então, o que a gente pergunta para o paciente? Se tem histórico familiar, né, do pai, irmãos, primos, avô, principalmente o avô
por parte materno para saber se ele tem ou não essa tendência genética à queda de cabelo. Isso é mais importante até para o médico, muitas vezes, saber como ele vai direcionar aquele tratamento ao longo dos anos, porque é um paciente que provavelmente vai ficar muitos anos em tratamento, do que às vezes até para o próprio paciente, porque o paciente, desde que trate a queda de cabelo, para ele está tudo bem. Mas para o médico saber se orientar, é muito importante essa pesquisa no momento da consulta. Meu nome é Rodrigo Machado, tenho 32 anos e sou calvo desde os 18, né? A calvície vem hereditária, né? Quando eu me dei conta da vida, meu avô já não tinha nenhum cabelo, meu pai é calvo, meus tios são calvos, meu irmão mais velho é calvo, então é bem genético, acredito, né? Em seguida que começou a calvície, meio que deu uma crise, assim, aquela crise, tô ficando careca. Então aí até procurei, né, um derma, me deu um remédio lá, mas aí depois eu não quis seguir tratamento, enfim. Eu digo, não vai resolver, vamos assumir a calvície que vai ser uma vida mais tranquila. Se você tem uma calvície programada para futuro, você pode fazer implante capilar e o sucesso é maravilhoso. É muito bom lembrar que a calvície tem uma natureza progressiva. Normalmente, se o paciente faz uma etapa aos 22 ou 24 anos, é provável que ele vai necessitar de um reforço depois de 4 ou 5 anos. Nós temos pacientes durante esses 32 anos que aplicamos a técnica, que já fizeram 2 ou 3 intervenções. Portanto, essa naturalidade que nós podemos adicionar em várias sessões, o microimplante capilar é algo muito importante para o paciente que tem uma natureza progressiva. É importante fazer o diagnóstico. Normalmente são pacientes que nos são encaminhados, já vêm da dermatologia, feitos tratamentos de longo prazo e que têm basicamente uma hereditariedade. Nós procuramos evitar pacientes que têm alguma lesão de couro cabeludo, que têm alguma micose, esses devem tratar antes por um bom dermatologista e depois serem encaminhados à cirurgia. O que nós temos que tratar são aquelas doenças que acometem o couro cabeludo, como muitas vezes uma dermatite seborreica, uma caspa, que vai dar queda de cabelo. O cabelo excessivamente oleoso, que também vai dar uma queda mais acentuada. E os fatores hormonais e genéticos que, apesar daquele paciente ter uma quantidade boa de folículos pilosos, em um determinado momento da vida ele pode ser acometido por uma alteração hormonal ou mesmo genética e a partir daí tem uma queda exuberante que preocupa e que, se não for tratada, vai chegar na calvície. Normalmente a queda vem acompanhada por oleosidade excessiva no couro cabeludo, tá? Existem shampoos bem específicos para esse tipo de problema. Tanto os shampoos fortalecedores para a raiz daquele cabelo que está muito enfraquecido, shampoos também que vão tratar doenças como seborreia, outras doenças de pele. E o ideal sempre para cabelo que está se recuperando, que está num processo de tratamento, são shampoos muito leves. Então, os shampoos mais recomendados para quem tem queda são aqueles que deixam o couro cabeludo mais limpinho. E tem alguns específicos para cada tipo de caso também. No caso do condicionador ou do creme de tratamento, a pessoa pode usar, não tem muita contraindicação. Existem vários, aí vai depender da necessidade que o fio tem nas pontas e no comprimento. Sempre a gente recomenda não usar no couro cabeludo, porque a gente precisa que esse couro cabeludo fique sempre muito limpo, muito livre de qualquer impureza. Os cabelos humanos, eles não são sincrônicos, cada um cresce no seu tempo, cai no outro tempo. Então você não pode se basear em ciclos por ano. Cada um tem o seu, mas entre 4 a 5 anos os cabelos caem. Então o cabelo nunca chega a ir até o chão. É uma coisa muito difícil. Eles caem entre 4 a 5 anos, esses cabelos caem para dar origem a novos cabelos. Bom, para mim a parte mais importante da questão da calvície ou das pessoas que têm pouco cabelo
é a parte psicológica. Nós, profissionais da beleza, temos que saber como chegar nessa pessoa. A gente não pode dizer as coisas negativas de você não pode ter um cabelo longo ou você vai ter sempre dificuldade de ter um cabelo mechado de loiro. Você tem que ir propondo coisas mais tranquilas e fazer com que ela se sinta confortável. Os cortes geralmente são repicados, eles não podem ser, a princípio, nenhuma linha muito reta. Toda vez que você tem um fio reto, eles se agrupam e tem o peso. Então esse peso faz com que tu tenha a sensação de muito pouco cabelo em cima. Então o ideal seria sempre os rasgados, repicados, os curtos de laterais, a gente chama triangular, né? Que você forma uma espécie de triângulo no corte em cima, onde você tem curtos e longos. Então essa proporção, eu sempre dou exemplo, os dedos, né? Essa proporção de cortes irregulares, de desgaste, faz com que tu tenha essa mobilidade de fio. Então geralmente são cortes mais modernos. Aí que está, você tem que tentar levar a pessoa para alguma coisa mais moderna e ver se combina com ela, né? O problema está quando a pessoa se vê de uma forma tradicional, quer um cabelo tradicional, que são cortes retos. Então, este é o nosso impasse, geralmente, em cortes de cabelo. Nunca fui a médico, mas a única coisa que eu fiz foi aquele corte da lua, né? A cada X tempo lá, dependendo da... E aí eu vi que não funcionava mesmo, eu tinha que fazer, então... Não existe nada de você cortar em fases da lua. Você talvez fique com uma estética mais bonita, mas não existe nada científico provando que os cabelos crescem pela lua. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Reative é uma loja multimarcas de produtos de reabilitação, mobilidade e postura. Somos revenda autorizada e assistência técnica dos produtos Ortobras, adaptando e personalizando produtos de acordo com a sua necessidade. Reative, conforto, durabilidade e segurança. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. A calvície é mais encontrada em pacientes europeus. Nós temos visto isso principalmente em pacientes em países nórdicos, é muito mais comum. Nós temos uma incidência menor nos pacientes asiáticos e do Oriente Médio. Pacientes também africanos, nós temos menos incidência de calvície, e o Brasil, que é uma miscigenação de raça, tem a sua calvície já bem definida, com essa mistura de raças. Nas alopécias genéticas, que são mais conhecidas como calvície, e é mais comum em homens que mulheres, mas mulheres também têm. Geralmente os homens ficam procurando auxílio de loções, poções. Eu tenho sugerido bastante que façam o teste de DNA para ver se vão ser calvos mesmos, mais precocemente possível, e que façam seus tratamentos o mais precocemente possível. Você pode adiar alguns anos, mas não indefinidamente. Infelizmente, a genética ela é soberana. Você vai ser calvo, não tem saída.
paciente masculino tem ao redor de 60% de calvície, de algum grau de intensidade de calvície. E isso se manifesta, como eu disse, já em pacientes jovens e pode, ao decorrer dos anos, perdendo mais cabelo, o cabelo vai afinando e com isso vai determinando maior ou menor a sua calvície. O que caracteriza os cabelos entre homem e mulher é a proporção da testa, ou seja, os homens têm entradas, as mulheres não têm, por uma questão de hormônio. Durante a vida, os cabelos vão mudando de textura relacionados com a velhice. Felizmente ou infelizmente, hoje com muitos tratamentos, conseguimos repor esses cabelos até um pedaço da vida. Depois, a senescência ou a velhice da pessoa, ela torna seus cabelos envelhecidos. Porém, existe no mercado muitas coisas que podemos fazer por essa situação. Basta você tomar uma atitude e procurar auxílio. Na mulher, 10% são acometidas da calvície feminina, do tipo padrão. Na mulher, como normalmente a queda de cabelo está associada, muitas vezes genética, mas o fator principal de uma calvície é hormonal, é um excesso de hormônios masculinos, é um cisto de ovário, é uma síndrome muitas vezes conhecida como hirsutismo, que dá pelos em resto do corpo por excesso de hormônio de testosterona e uma queda de cabelo no couro cabeludo. Nós fazemos o equilíbrio hormonal e eu diria que mais de 90% das pacientes respondem bem com o tratamento hormonal. Naquelas pacientes que não responder, também tem indicação de transplante capilar o quanto antes. A mulher normalmente é acometida com a calvície ao redor dos 30, 35 anos e tem o seu ápice ao redor dos seus 40, 45 anos, quando atinge a menopausa. Nós recomendamos sempre uma avaliação com o dermatologista para ver se ela tem uma recuperação com o seu nível hormonal, um tratamento hormonal, e depois ela é normalmente nos encaminhada para a reposição do microimplante. Hoje em dia você tem muitas situações que te valorizam o teu cabelo. Eu acho válido todos. Para penteado, para finais de semana quando ela vai numa festa e não tem aquela opção de fazer um penteado, eu boto mão nos apliques e ofereço para elas todos. Eu acho que também é uma questão cultural só do Brasil, que as mulheres usam muito pouco isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as negras elas não têm a menor vergonha de usar cabelo azul, rosa, vermelho e dizerem que aquilo é um aplique. Aqui nós já temos aquela situação de vão achar que é meu, ok, eu uso. Se achar que é muito fantasioso, elas não usam. Existem as perucas que são realmente as mais caras, que são as de cabelo natural, são mais bonitas e você pode fazer escova, passar ferramentas térmicas, como escova, de secador, de chapinha, babyliss, tudo. Existem as acrílicas. Essas têm um brilho um pouco mais artificial e são mais difíceis a gente colocar no dia a dia. Ela sofre muito mais do que o homem, porque o cabelo, não resta dúvida que para a mulher é um atributo de beleza. Depois de ter feito vários tipos de tratamentos locais, sistêmicos, ela vem procurar para nós fazermos o microtransplante capilar. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Em Caxias do Sul é assim. Você investe, a Prefeitura faz. Graças à verba do IPTU, começamos e concluímos diversas obras que estão melhorando a vida dos caxienses. Por isso, pague seu IPTU 2015 em cota única até 9 de março para ganhar descontos e continuar investindo na nossa cidade. Acesse nosso site e saiba mais. Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho.
O fator masculino pode ser responsável pela dificuldade do casal em engravidar. Espermogramas, reversão de vasectomia, ICSI. Papai. Te amo, papai. E o papai feliz da vida. Conception. O que a gente faz tem a sua cara. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Iguatemi. Medical TV, a vida e a medicina. Não, as mulheres, a minha mulher, né, ela tem falado, mas também não dá muita bola, né? Os amigos já começam a pegar no pé da gente, né? Pô, tá ficando careca, hein? Meu pai ainda é vivo, tem 87 anos e tem mais cabelo do que eu. Então, quando eu comecei com 33 anos, começou a calvície. E comecei a perder mais e mais cabelos e aí o médico disse que não era para usar tanto produto químico, mas sempre continuou a cair. Eu pensei assim, digo, meu Deus, vou ficar careca, o que vai ser agora? A calvície tem uma natureza progressiva. Certamente ele vai necessitar, depois de uns 4, 5 anos, um reforço dessa área. Por que nós sabemos? Porque esse cabelo que ele tem aqui é um cabelo que já está bastante fino, ao contrário do cabelo lateral, posterior, que ele tem uma exuberância de cabelo, uma excelente densidade de cabelo. Nós vamos recuperar exatamente esta área aqui. Isso aqui era o cabelo quando ele tinha provavelmente 16 a 18 anos, ó. Hoje nós não podemos mais colocar cabelo aqui. Nós vamos manter esta área, mais ou menos baixar 1 centímetro e traçamos uma perpendicular, que é aproximadamente a este nível aqui. E ao mesmo processo se faz nesta região aqui. As entradas devem ser preservadas. Esta é a área que nós pretendemos daqui para trás implantar. Esta é a área que nós vamos recuperar. Baixa um pouquinho mais, baixa. Nós pretendemos aplicar mais ou menos umas 3.000, 3.500 raízes nesta calvície. E isso é a aparência que ele teria daqui 1 ano, 2 anos, certamente seria essa área aqui, que nós vamos recuperar. E como ele tem uma natureza progressiva, nós vamos daqui talvez 4, 5 anos ou menos, vai depender, fazer um reforço dessa área aqui, porque eu imagino que essa calvície vai aumentar um pouquinho mais aqui e aqui atrás. Muito bem, agora nós vamos preparar a área doadora. Ele tem um cabelo exuberante, essa é a notícia boa que eu posso dar a esse paciente aqui, ó. A região doadora do cabelo normalmente vem da região da nuca, onde nós temos a melhor qualidade histológica, genética do cabelo. É dali que nós tiramos uma faixa de couro cabeludo, nós fechamos, não fica falha nenhuma nisso, e o paciente fica com uma pequena linha cicatricial na parte posterior, praticamente que não é visível nos próximos 6 a 8 meses. Normalmente em torno de 10 centímetros da base, nós vamos tirar as raízes que eu imagino que vão ser suficientes para
corrigir a sua calvície. E a segunda possibilidade que nós temos é retirar manualmente ou através de pequenos punches motorizados, fazendo a extração folicular um a um do cabelo. Essa técnica nós utilizamos em pacientes com pequena calvície, com pequenas entradas. Como nele nós precisamos uma grande quantidade de cabelo a ser implantado, nós vamos preferir a remoção de uma pequena faixa de couro cabeludo. É desta área que nós vamos remover o cabelo que nós vamos implantar. A filosofia toda consiste em tirar onde nós temos muito cabelo de boa qualidade e transplantar para aquela região que ele tem menos densidade. Se pode hoje implantar sobrancelhas, implantar só os cantos das falhinhas da fronte. Hoje você pode inclusive, se tem uma falha de barba, implantar só na sua falha de barba. Não sei se é uma pedida para todos os homens, mas isso pode acontecer da pessoa querer sua barba inteira, né? Dificilmente nós temos formação de queloide no couro cabeludo, dificilmente. Nós podemos ter o alargamento da cicatriz e nós podemos ter um processo inflamatório depois de 3, 4 meses, quando o cabelo começa a desenvolver o seu crescimento. E aí nós temos que romper essas pequenas vesículas de óleo e lavar o cabelo. Medical TV, a vida e a medicina. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Reative é uma loja multimarcas de produtos de reabilitação, mobilidade e postura. Somos revenda autorizada e assistência técnica dos produtos Ortobras, adaptando e personalizando produtos de acordo com a sua necessidade. Reative, conforto, durabilidade e segurança. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. O meu falecido vô, sim, era careca. Por parte da mãe, parte do pai não. Meu pai era bastante cabeludo, né? Na família da minha mãe, sim, meu avô materno, ele tinha calvície, foi bem agressiva, né? E por parte de tio da minha mãe também eles têm, mas uma faixa etária mais elevada. Eu não sei porque a família do parte do meu pai que eu conheço, ninguém tem isso. Talvez foi da parte da minha mãe, que eu não conheço quase ninguém dos tios, né? Então pode ser herdado da parte dela, mas da parte do meu pai não tinha o cabelo para dar e vender, assim, muito cabelo, né? Dificilmente a gente tem uma queda de cabelo que seja única, apenas um fator. Então, por exemplo, queda de cabelo de origem genética. As pessoas naquela família têm uma tendência a uma queda de cabelo, mas provavelmente esse paciente ou essa paciente também poderão ter alguma deficiência nutricional ou alguma alteração hormonal. Então, normalmente a gente tem como tratar, por exemplo, no homem, uma queda de cabelo androgenética, que começa ali para os seus 18, 20 anos, a gente tem como tratar com medicações, como é o caso do minoxidil,
do 17-alfa-estradiol, da finasterida via oral, da dutasterida via oral. Porém, muitas vezes, esse paciente não vai ter aquela resposta 100%, mas a gente consegue minimizar em 50%, 60%. É interessante a pessoa saber que se ela está num processo de tratamento para queda de cabelo, esse tratamento externo com produtos ou até mesmo com a química adequada é bem importante para ter um resultado junto com, às vezes, remédios de uso tópico ou remédios de contínuos, de uso contínuos, dependendo do caso também. Então seria um tratamento paralelo, tudo ajuda, né? Mas em algum momento aquele paciente vai querer parar essa medicação, porque ele não vai querer tomar a vida inteira uma medicação, às vezes, para queda de cabelo. Então, mais precocemente, nesses casos que são genéticos, nós estamos avaliando a indicação de transplantes capilares. Porque no homem, especialmente, é muito importante que o homem tenha uma área doadora de fios grande. E se nós deixarmos essa queda de cabelo, essa calvície, aumentar progressivamente muito rapidamente, muitas vezes ele não vai ter nem área para doar para transplante daquele determinado fio. Nosso trabalho de doutorado que nós fizemos na nossa Universidade da PUC foi exatamente nesse sentido de ativar as células embriológicas do cabelo e ativar o seu crescimento. Nós temos encontrado muitas vezes pacientes com pouca densidade capilar ou pacientes já de mais idade com uma rarefação da área doadora, em que nós podemos empregar essa ativação das células tronco com resultados muito bons. Nós observamos até 52% de maior crescimento usando essa técnica, que também hoje é uma técnica de referência mundial. Então, para o transplante ser adequado, primeira coisa é fazer o diagnóstico e tratar o couro cabeludo como um todo para estabilizar a queda. No momento em que houve uma parada da queda, está indicado o início do transplante capilar. Entretanto, recomendamos isso quando já esteja estabelecida essa calvície, já esteja mais definido o padrão ao redor dos 20, 22 anos. E tenho pacientes até com 84, 86 anos, porque a natureza do nosso cabelo ela é progressiva. Nós vamos perdendo com a idade, com o fator hormonal e também pela hereditariedade que nós trazemos dos nossos pais e avós. Inclusive, existem vários estudos que dizem que a herança por parte do avô materno até é mais importante do que o próprio pai, às vezes, ser calvo, se um paciente quer saber se ele tem tendência ou não à calvície. Além disso, existem também testes genéticos que vão dizer para você se você vai ser calvo ou não. Você pode saber, inclusive, se vai ter rugas, manchas, ou mais manchas ou mais rugas, ou queda de cabelo, ou menos cabelo, mais cabelo. Então, isso tudo geneticamente, com testes, você consegue ter uma ideia de futuro para você. Então, às vezes a gente tem que ser realista, né, e assumir que realmente, quando é um caso hereditário muito forte, principalmente nos homens, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E às vezes a pessoa tem que procurar se assumir, procurando também com criatividade, não é? Driblar essa função de perder o cabelo. Bom, em relação à barba, eu sempre gostei de barba, né? Sempre achei. Então, e na verdade, acho que de certa forma serve para equilibrar, né? Então, o cabelo, a falta dele, né? E geralmente estou com algum acessório, uso, né? Então, ou da indumentária gaúcha, ou chapéu, enfim, boné. Então, mas a barba eu vejo assim como um contraponto, assim, do próprio equilíbrio, né? Então, às vezes, quando eu tiro, me acho bem estranho, assim. Né? Eu acho que uma grande situação nossa que a gente pode brincar são os acessórios hoje em dia também. Chapéu, boina, os lenços amarrados. Então, a gente tem uma infinidade de situações mais modernas, né? O ruim é quando você fica grudado numa situação de gel, de não poder pegar pente, de passar a mão com gel e ficar grudado.
É muito pessoal até onde é o limite de cada um, mas eu te diria que onde entra o sofrimento do ser humano, eu acho que eu entro com a frase de vamos cortar tudo e tirar fora. Pacientes, por exemplo, com 20, 25 anos, que começam a ter uma queda exagerada de fios e que já fizeram diversos tratamentos sem resposta, provavelmente estejam dentro das causas androgenéticas. E é muito comum nós recebemos pacientes que às vezes fizeram tratamentos por 2 ou 3 anos e que não têm a avaliação adequada para aquele tipo de queda de cabelo. Então, exames hormonais, identificando, por exemplo, na mulher cisto de ovário, alterações da tireoide, alteração de suprarrenal, são importantíssimos uma avaliação de queda de cabelo. Aí entra então aquilo que a gente conhece da medicina ser multifatorial e multidisciplinar, porque muitas vezes o paciente não vai ser tratado dentro de uma especialidade apenas. O futuro da calvície exatamente está na biologia molecular. O dia que nós conseguirmos atuar na genética de um paciente jovem de 12 ou de 13 anos, cujos pais ou cujos avós são calvos, e nós alterarmos este gene que nós vamos encontrar na cadeia do DNA desse paciente, nós teremos resolvido a cura da calvície. Esses estudos estão sendo realizados com muito sucesso e talvez daqui uns 5 a 10 anos nós tenhamos novas perspectivas para o tratamento da calvície. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Em Caxias do Sul é assim. Você investe, a Prefeitura faz. Graças à verba do IPTU, começamos e concluímos diversas obras que estão melhorando a vida dos caxienses. Por isso, pague seu IPTU 2015 em cota única até 9 de março para ganhar descontos e continuar investindo na nossa cidade. Acesse nosso site e saiba mais. Prefeitura de Caxias do Sul. Da fé e do trabalho. A Trussardi apresenta peças feitas com as melhores matérias-primas do mundo com um toque incomparável. A qualidade Trussardi faz a diferença. Design italiano, estilo luxuoso e uma cama dos sonhos. Os lançamentos Trussardi estão na Mix Home, no Hiper Zafari e Guatemi. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Medical TV, a vida e a medicina. Nós vamos assistir agora uma cirurgia do microimplante capilar. Como é que se faz? É uma técnica em que nós vamos tirar da região da nuca
centenas, milhares de raízes, vamos prepará-las e vamos injetar na região da calvície. Isso é feito por uma equipe normalmente multidisciplinar, em que nós devemos ter a preparação adequada dessas raízes e a implantação também de uma maneira adequada. É uma cirurgia considerada ambulatorial, sob anestesia local, uma sedação que o paciente recebe e tem uma duração que varia de 2h30 a 3 horas. É feita uma preparação, é feita a separação dessas raízes. Elas então podem conter de 1 a 3 fios. São separadas essas mudas em nível também microscópico, muitas vezes, e são implantadas uma a uma, seguindo um protocolo estabelecido e publicado por nós já há mais de 30 anos. E somente esta pequena porção que envolve as glândulas sebáceas, que envolve o tecido gorduroso que deve ficar ao redor do bulbo capilar, é importante para a nutrição desse pequeno enxerto que vai ser colocado na região da calvície. Aqui nós estamos vendo a implantação. O paciente está em nível cirúrgico, com toda a segurança, monitorizado e fica sedado, ouvindo música e nós ficamos trabalhando. Quanto à cirurgia, é um procedimento muito simples, muito artesanal. Se tomam as raízes, uma pequena pinça e onde nós introduzimos centenas, milhares dessas raízes na região da calvície. O anestesista faz uma pequena sedação e nós fazemos uma infiltração local. O paciente está confortavelmente sedado, tranquilo e depois dessa cirurgia recebe um pequeno curativo e ele pode retornar já à sua residência. E no próximo dia já pode voltar à atividade profissional. O cuidado que o paciente deve ter na primeira semana é não fazer exercícios físicos muito fortes, não jogar futebol, não cabecear a bola e deve evitar o sol durante uma semana. Nós indicamos somente um analgésico, né, e algum anti-inflamatório para evitar o edema na região anterior. É uma cirurgia que dificilmente complica, mas ele vai levar um período de 3 a 4 meses para começar a crescer o cabelo. E o resultado final ele vai realmente atingir depois de 1 ano e 2 meses. Os cabelos praticamente são feitos de uma proteína chamada queratina. Crescem 1 centímetro por mês. Assim, explorando muito, ele cresce 1 centímetro e alguma coisa a mais, mas não muito mais que isto.